Livro Coragem para Recomeçar, de Dave Leonardo. Capítulo 10. O Segredo da Vida. Todo mundo tem perguntas dentro de si que clamam por respostas. Porém, talvez de todas elas, uma esteja disparada como a primeira da lista. Qual é o segredo da vida? O que precisamos fazer para ter sucesso enquanto ainda estamos aqui na Terra? Posso afirmar de olhos fechados que não existe ninguém no mundo que, mesmo por um breve momento, não tenha pensado, lido ou questionado sobre isso. A questão é que a vida é um tema muito complexo. E encontrar essa resposta através de nossa lógica e raciocínio não é tarefa fácil, não. Na verdade, seria quase impossível se não fosse pelo fato de conhecermos aquele que a criou. Isso significa que se existe alguém que sabe a resposta para essa pergunta, é Deus. Foi através de um episódio que aconteceu comigo que ele me mostrou na prática a resposta para esse questionamento. Eu me lembro que certa vez fui para a praia e tive uma ideia de tentar surfar com um amigo. Ele, já veterano, tinha uma prancha de surf enorme e profissional, enquanto eu acabei optando por uma menorzinha, que era bem mais fácil para pegar ondas. Foi uma experiência incrível, porque eu pude aprender muito sobre a maneira como o mar e as ondas funcionam. Toda vez que uma onda quebra na beira da praia, ela faz um caminho de volta para uma região bem mais profunda do mar, onde geralmente nem mesmo os surfistas vão. Esse processo de retorno se chama alagamar e é a causa de muitos afogamentos, já que a correnteza forte acaba levando as pessoas para essa parte mais profunda. E para minha surpresa, foi exatamente isso que aconteceu comigo e com o meu amigo naquele dia. Nós estávamos tranquilos, surfando e nos divertindo, no instante em que percebemos as pessoas na praia olhando preocupadas em nossa direção. Foi quando algumas delas, claramente desesperadas, começaram a apontar para onde estávamos. Sem entendermos nada do que estava acontecendo, olhamos ao nosso redor e, de repente, vimos uma mulher se afogando naquela região mais funda. O problema é que mesmo um salva-vidas tendo alcançado, por estar nadando no sentido contrário à corrente, ele também começou a se afogar, ao mesmo tempo em que tentava dar assistência para aquela mulher. Foi tudo muito rápido, e se nada tivesse sido feito, os dois teriam morrido. Imediatamente eu pensei em ajudar, mas logo me dei conta de que não tinha equipamento nem habilidade como surfista ou nadador, o que naquele mesmo momento faria com que fosse muito mais um problema do que uma solução. Não é só isso, mas na realidade a correnteza já estava começando a me puxar também, e se eu não agisse rápido para sair dali, seria levado para as profundezas da mesma forma que a mulher e o salva-vidas foram. Felizmente, o meu amigo, com mais experiência, conseguiu se aproximar dos dois e começar o processo de salvamento. Depois de muito esforço e alguns minutos de agonia, ele conseguiu tirá-los da correnteza, nadando para o lado e evitando o caminho que levava ao fundo. Após toda aquela situação, quando chegamos à praia, eu entendi que toda a confusão tinha acontecido simplesmente porque os dois não entendiam como o caminho das ondas funcionava. Inclusive descobri mais tarde que se tivessem conhecimento a respeito do lagamar e da sua trilha de ida e volta, eles saberiam que seria muito mais eficaz simplesmente boiar do que tentar nadar contra uma correnteza que é mais forte do que eles. Isso porque, apesar da angústia e do desespero, em algum momento eles seriam levados para a praia novamente por conta do ciclo natural desse processo. Foi justamente quando entendi essa lei da natureza que me dei conta de que esse era o segredo da vida: saber boiar. Pode parecer loucura, mas na verdade a vida tem o mesmo ciclo que essas ondas. Em alguns dias somos levados para situações favoráveis e em outros somos arrastados para as dificuldades. Esse é o curso natural da vida e precisamos aprender a lidar com ele. O interessante é que toda essa situação me fez perceber que é muito mais inteligente aprendermos a descansar, ou seja, boiar, já que temos a certeza de que em algum momento seremos levados à praia novamente, do que nos desesperarmos e acabarmos morrendo enquanto nos debatemos contra a correnteza. Olha que a palavra nos revela. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece.
O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Salmos 121, 1, 8. E não é só isso, olha só. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmos 125, 1. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmos 37, 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, 5. Esse é o Deus a que servimos e essas são apenas algumas das promessas e garantias que ele nos deixou. Por isso, em vez de nos desesperarmos diante dos problemas, por que não aprendemos a descansar no que o Senhor já nos prometeu? Afinal, ainda que demore mais do que o esperado, os dias bons virão novamente. A mesma correnteza que nos levou para o fundo nos trará de volta para a praia. Tudo o que precisamos fazer é boiar. O problema é que, na maioria das vezes, decidimos confiar em nós mesmos e na nossa capacidade de nos salvar da correnteza. Parece que, de uma hora para outra, esquecemos ou ignoramos tudo o que a Bíblia nos disse. Como se ela fosse muito linda e reconfortante na teoria, mas jamais pudesse ser aplicada na prática. Por mais absurdo que possa soar, é assim que agimos. Dessa forma, em um mundo aparentemente tão produtivo e frenético, o descanso tem se tornado sinônimo de preguiça ou perda de tempo. E por mais que essa seja a solução real para a maioria dos problemas, nós nos recusamos a acreditar que o descanso seja o desfecho que precisamos. Muito dessa rejeição talvez aconteça pelo fato de confundirmos com a estagnação. Entretanto, não me refiro a qualquer tipo de descanso, mas ao estado pleno que Jesus menciona. E este só é possível de uma maneira, através dele mesmo. Cristo nos diz: deixai-vos a paz, a minha paz vos dou. Isso quer dizer que existem dois tipos de paz, uma que o mundo pode nos oferecer e a outra que apenas Jesus é capaz de nos dar. Em complemento, o livro de Filipenses afirma: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Jesus Cristo. Filipenses 4, 6, 7. A paz de Deus não faz sentido humanamente falando. Não é algo que podemos explicar ou assunto que podemos dominar. Ela ultrapassa os limites da nossa compreensão e é exatamente por isso que só pode ser alcançada quando nos submetemos a ele. Talvez uma das coisas que mais busquemos na vida seja a paz. É horrível viver em um ambiente onde as pessoas estão em pé de guerra, gritando, maltratando-se e agredindo uns aos outros o tempo inteiro. Sem contar quando nos referimos a casos ainda mais graves, como guerras civis. A Síria é um grande exemplo disso. Há anos lemos notícias a respeito da guerra que acontece nesse país desde 2011. Muitos nasceram nesse contexto e não fazem ideia do que significa um mundo sem mortes, conflitos, bombas e destruição. Isso quer dizer que alguns se esqueceram do que é ter paz, mas outros nem chegaram a conhecê-la de fato. Quando penso nisso, me dou conta de que são nesses cenários que a paz de Cristo pode se estabelecer e bagunçar a nossa lógica. É em meio ao caos e sofrimento que somos capazes de experimentar a paz que excede todo o entendimento. Paz essa que independe das circunstâncias e do que é externo, mas que floresce e traz vida e esperança mesmo nos momentos menos prováveis. A grande questão é que diversas vezes nós a associamos a algum tipo de alienação ou estado de transe, como se fossem induzidos a sorrir e dizer que está tudo bem, quase que de forma a nos enganar. Por mais que, de fato, nós cristãos não sejamos guiados por sentimentos, mas por fé, fico feliz em dizer que, pelo menos para mim, todas as vezes que experimentei a paz de Deus, ela me materializou de maneira a colocar todos os meus sentimentos no lugar certo,
fazendo com que tudo em mim se aquietasse e descansasse, ainda que o cenário externo fosse assustador. Quando a nossa alma recebe um comando do céu, toda a agitação, ruído e medo vão embora. Por outro lado, o fato de sermos blindados por essa paz não nos coloca em uma bolha ou ignora o fato de que a vida ser uma surpresa constante. Às vezes, vivemos algo que não estava no nosso script, tanto para coisas grandes quanto para pequenas. E, de repente, contrariando todas as nossas constatações a respeito do tempo, começa a chover. A vida é feita de imprevistos. Na jornada teremos altos e baixos, dias bons e ruins, e que temos de entender é que isso é inerente à vida. Status, dinheiro ou fama não podem mudar esse ciclo. Todos passamos pela mistura de memórias boas e ruins. A diferença está na forma como reagimos quando somos capturados pelo lagamar. Hoje, mais do que em qualquer outra época da história, vemos o crescente número de pessoas com transtornos psicológicos, como depressão, ansiedade, bipolaridade, e a lista continua. Aliás, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Brasil é o país com o maior número de pessoas com ansiedade do mundo. Cerca de 9,3% da população brasileira sofre desse mal. Doenças psicológicas são muito graves e precisam ser tratadas por profissionais, mas ao contrário do que muitos pensam, elas não são sinônimos de falta de Deus, e sim um sinal de que o corpo está quimicamente desajustado e precisa de ajuda. Porém, isso não muda o fato de que tantas pessoas estão emocionalmente doentes por não conseguirem controlar cada segundo de suas vidas. O estresse, somado à necessidade de controle, faz com que, em vez de boiarem, se debatam e tentem nadar contra a correnteza. Entretanto, sobre isso, a Bíblia nos instrui. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Provérbios 27, 1. Ninguém sabe o dia de amanhã, o que significa que não podemos controlar o futuro, apesar de termos, sim, que planejá-lo. Todas as vezes que penso nisso, sou tomado por um grande temor. Muitas vezes não paramos para refletir, mas em questão de segundos podemos simplesmente não estar mais por aqui. Tiago nos disse: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Tiago 4:14. A nossa vida é como um vapor. Por ora estamos e de repente não estamos mais. Nós só vivemos uma vez e precisamos nos certificar de que estamos fazendo valer cada segundo. Agora, planejar não significa tentar desesperadamente controlar cada detalhe do que acontece. Na maioria das vezes, boa parte da causa de toda a ansiedade e estresse que nutrimos e até das frustrações que vivemos tem ligação direta com a nossa falsa expectativa de que tudo na vida sairá exatamente como programado. Mas assim como o ciclo das ondas, às vezes dará tudo certo ou às vezes não. E o que fazer quando nos vemos rodeados de problemas e preocupações muito maiores do que conseguimos lidar? Boiar. Aprender a descansar e depender do nosso Deus, que é muito maior e mais poderoso do que qualquer circunstância, pessoa e o que mais quisermos acrescentar nessa lista. Meses atrás, enquanto meditava a respeito de tudo isso, lembrei-me da história do lagamar. Foi aí que me dei conta de que talvez poucas ilustrações refletissem tanto o recomeço como esta. O lagamar é o recomeço disfarçado. O novo que todos querem experimentar, mas que tantas vezes têm medo de arriscar. É evidentemente que tudo o que é desconhecido dá medo. Mas assim como qualquer coisa na vida, é a nossa decisão de ousar que fará com que vivamos o extraordinário. São nesses raros momentos em que escolhemos nos submeter ao melhor de Deus e nos posicionarmos na hora certa e no momento oportuno, que descobrimos que mais do que medo, existe satisfação, alegria e novidade de recomeçar. Por outro lado, não há como negar que o recomeço muitas vezes só é bonito mesmo na poesia, porque na prática ele custa tudo. Ele exige o nosso posicionamento radical, a ousadia, que por vezes não temos, e a fé, que acredita no inusitado, para enxergar uma realidade que ainda não se materializou. Entretanto, apesar de toda a dificuldade que o recomeço possa carregar, nós, os filhos de Deus, temos suas palavras em nosso favor. E melhor, temos Ele mesmo lutando por nós.
Assim, a partir do momento em que permitirmos que Deus entre em nossa história, guerreie por nós, faça florescer o novo céu e passe a caminhar ao nosso lado na jornada, somos genuinamente transformados. Tudo o que precisamos encontramos em Cristo. Não é só isso, mas o despeito de todos os vereditos cruéis que recebemos, nele até mesmo os fins mais terríveis se tornam grandes potenciais para recomeços surpreendentes. Porque é isso que ele faz. Deus não desperdiça nada, nem mesmo as situações mais desastrosas, horríveis e desumanas que fomos submetidos. Pelo contrário, ele converte cada uma delas para que, ao fim, contrariando tudo e a todos, elas cooperem para o nosso bem e transformem ainda mais o nosso caráter à semelhança daquele que é irrepreensível. Desse modo, fica fácil, para não dizer óbvio, chegar à conclusão de que, se o diabo é taxado como especialista em destruição, muito mais Jesus é a autoridade suprema em recomeços. Até porque ele mesmo foi quem dividiu a história, colocando um antes e um depois para o maior recomeço que já existiu. Porém, apesar da cruz ter liberado o acesso e nos possibilitado um novo recomeço, enquanto não dermos o primeiro passo em direção a essa vida nova, jamais sairemos do lugar onde estamos hoje. Portanto, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. E diante disso, uma certeza inevitável, que o recomeço está para a vida, assim como a nossa escolha está para o recomeço. E é por conta disso que, se porventura algo der errado na caminhada, não se esqueça de que não é necessário muito para recomeçar. Tudo o que você precisa é de coragem. E aí? Não vou dizer se você gostou do capítulo, que eu acredito que sim. Mas esse capítulo 10 foi o último, tá, dessa saga de Coragem para Recomeçar, de Dave Leonardo. E quero saber uma coisa. Você que acompanhou todos os capítulos, e aí, gostou desse livro? Gostou desse audiobook? Então, se você gostou, deixe o seu comentário, curta, comente. E o principal, compartilhe com um amigo. Vem comigo, espero você lá. O próximo livro está, nota 1000.